Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, pedindo a Deus por todos nós, que possamos vibrar nesse diapasão de luz, em busca do equilíbrio, da paz e da harmonia. Que possamos, Jesus, sentirmos o alvorecer de um mundo de esperança, cujo o trabalho vai depender de cada um de nós. Que possamos sentir o manancial de amor que nos envolve, que nos estimula a caminhar com segurança e com muita alegria em nossos corações. Hoje nós vamos encerrando este capítulo com o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, disposto, forte, façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos astecas, dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causam. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, eis-nos aqui, Senhor, seus filhos, semeado por tantos lugares, mas juntos em pensamentos, a pedir o amparo, fortalecimento, aquiescência para todos nós. Senhor, ajude-nos a compreender o valor da vida, desta reencarnação, entendendo a interação dos dois planos em que ora nos encontramos. Mestre de amor e bondade,
que este olhar sereno e compassivo de Deus, nosso Pai, possa ser estendido até nós, pela misericórdia das vossas mãos, que nos agasalham, que nos sustentam e, acima de tudo, que nos libertam e que a doce, inefável paz do seu amor possa sustentar os nossos propósitos na alegria e no bem que o Senhor tem nos ensinado. Fique com Deus, irmãos queridos, para que todos nós possamos sentir o manancial deste amor dentro dos nossos corações. Que assim seja. Nós estamos falando cuidar do corpo e do espírito. O que é o corpo? Precisamos refletir bastante nessa questão de cuidar do corpo. O que é o corpo? André Luiz nos mostra que o corpo, ele é para nós um vaso divino que vai nos auxiliar para que a gente possa utilizá-lo de forma inteligente, porque se ele é um instrumento do Espírito, é preciso que a gente possa também sentir o valor deste instrumento. Portanto, nós temos que cuidar dele, e não com os abusos, com os excessos que muitas vezes nós temos visto. Outras vezes também temos visto que o corpo, para muitos, não passa de uma fonte de prazer, e nós sabemos que nesse corpo estão todos os mecanismos que nós precisamos para desenvolver aquilo que o nosso pensamento e que a nossa inteligência vem nos auxiliar. Porque a inteligência humana, sem o desenvolvimento do sentimento, nós não vamos nos mantermos em equilíbrio e nem com a razão, que deve repousar sempre nas nossas situações de vida aqui na Terra, numa relação humana. Nós sabemos que todo o ambiente que nós estamos inseridos é um ambiente que pede de nós uma compreensão, tanto o ambiente físico quanto o ambiente espiritual. E nós sabemos que nós aqui no Evangelho nós vamos encontrar com algumas colocações, né? Que, por exemplo, quando Kardec nos diz pelo Espírito José, quando ele fala que nós precisamos fazer uma comparação entre o que o corpo pode fazer, se estamos dispostos, e o que o espírito também possa atuar, realizar, mantendo o nosso equilíbrio e as nossas aptidões. Então, nós vamos ver que um depende do outro. Assim como o meu pensamento, ele tem uma ação, mas eu só posso desenvolver a ação do pensamento se eu tiver, então, braços, mãos, que vão ser aquele instrumento que o pensamento está me convidando a pensar. Então, nós vamos ver que o corpo, ele tem um papel muito importante. Mas, enfim, o corpo, ele desaparece com o tempo, com a morte, e o espírito, ele vivifica. Então, nós precisamos entender que, com a visão da doutrina espírita, nós compreendemos a relação do corpo e da alma, e por isso, um depende do outro, mas nós precisamos de todos dois para crescer, nós enquanto espírito. Então, Kardec coloca aqui na mensagem de Jorge, ele coloca: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Nós temos percebido, né, que nessa passagem, que todos nós conhece, quando os seus olhos forem nus, o seu corpo será esse vaso sagrado, né? Se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Nós queremos mostrar, se nós temos um olhar para a vida como espíritos, a nossa atividade será diferente
de quem tem um olhar extremamente materialista. Então, nós vamos ver que nós não podemos, de forma alguma, como vemos em outras religiões, outras crenças, castigar o corpo, né? Porque o corpo, ele não comete falta sozinho. Porque quem comete a falta ou cria o pensamento é o espírito. Assim como também no espírito se encontra o livre-arbítrio, que nós temos a capacidade de fazer escolhas, tomarmos decisões e de avançarmos. Então, quando nós falamos de cuidar do corpo e do espírito, nós estamos pensando na lavoura divina que é o espírito. Por isso que o livre-arbítrio nós precisamos compreender para que ele fique numa posição que demonstre para nós que o livre-arbítrio também é um tesouro que ainda tanto desejamos compreender, porque é nele que nós fazemos as nossas decisões. Então, o que tem valor para um pode não ter valor para o outro. E dependendo do grau de evolução, naturalmente, nós vamos entendendo e ampliando esse entender, esse entendimento para cada espírito. Jesus fala no futuro para todos nós. E nós vamos ver que esse futuro, ele depende do procedimento que nós vamos escolher. E nós vamos ver, quando Jesus fala do vaso do coração, o que o coração simboliza? Um sentimento. Então, é preciso que a gente também compreenda o que seja esse simbolismo, pois o que sente é o espírito, não é o corpo. Por isso, nós precisamos ter uma relação bastante expansiva entre essa compreensão do que seja o corpo e do que seja o espírito. O nosso sentimento está no nosso espírito, no nosso pensamento. Ele funciona como um satélite de coisas que são coisas boas, ruins, inferiores ou nobres. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas conquistas. Então, quando nós temos um sentimento mais polarizado, nós vamos ver que nós não conseguimos desenvolver na plenitude todo os nossos interesses, as nossas intenções, ou seja, nós acabamos prejudicando a nossa existência. E é com o sentimento que nós vamos nos vinculando uns aos outros. E se fizermos as coisas materiais e desenvolvendo dentro da nossa estrutura mental o apego, nós estamos prejudicando toda esta reencarnação, porque a matéria ela tem uma função até um certo tempo. E nós reconhecemos que todos os valores nossos estão no espírito. E é por isso que nós devemos perguntar para nós, onde estamos pondo o nosso coração? Muitas vezes nós ainda não compreendemos o que é o acessório e o que é o essencial, o que é aquilo que é perene e aquilo que não é perene, que nós precisamos ver que é passageiro. E muitas vezes, nessa atual reencarnação, nós temos muito mais valorizado o corpo como as questões do espírito. Nós podemos ver que hoje todo mundo vai fazer tudo que vai nos ser permitido para ter um corpo saudável. Fazemos academia, fazemos yoga, fazemos pilates, corremos, nadamos, tudo aquilo, fazemos dieta, para que tenhamos uma saúde saudável, um corpo bonito, um corpo forte. Mas e o espírito? O que adianta eu ter um corpo escultural e não ter uma escultura divina dentro de nós? E o que nos impede, geralmente, é o nosso egoísmo, são os nossos orgulhos, porque é muito difícil nós termos tempo para o processo da caridade. E a perfeição não está nisso, amigos. A perfeição está no esforço que fazemos para mudar a nossa forma de pensar e de sentir, para que nós possamos compreender que todo o valor do bem merece atenção,
para que a gente possa eliminar o mal que está dentro de nós também. E é por isso que Jorge diz: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornar dóceis à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Por que eu tenho que humilhar? Porque a vaidade não me deixa crescer e não me deixa também eu desenvolver esse sentimento da que nós chamamos aqui de humildade. A humildade, ela não vem coroada de orgulho e de vaidade. É preciso que a gente compreenda o que nós estamos fazendo hoje, qual é a nossa caminhada, qual é a marcha que cada um está dando para buscar o seu progresso. Então, nós precisamos caminhar em busca de uma jornada que traga ao espírito novas conquistas. E por isso que o convite é o mesmo para todos nós. É o convite do bem. E nós precisamos entender que nós, nesse convite do bem, eu preciso aprender a refletir. Eu preciso sair desse estado de infantilidade, achando que tudo é o corpo. E nós sabemos que grande parte da maioria dos nossos irmãos não estão preocupados com as boas maneiras, com as etiquetas do espírito, amar o próximo, perdoar o vosso inimigo. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos com a mim, 2000, isso nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a boa maneira, com as etiquetas externas, da mesma forma que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Então, quem nos trouxe esse novo olhar para que nós pudéssemos reformar todas as nossas ideias, para que nós pudéssemos analisar com mais precisão tudo aquilo que deve ser lapidado no Espírito, foi Jesus. E Jesus, então, podemos vê-lo como grande reformador do mundo, corrigindo, amando e nos ensinando dia a dia a cumprir a lei do Pai, a lei divina. E assim, irmãos, é que nós gostaríamos de deixar aqui, nesta manhã, essas reflexões, para que você não descuide do seu corpo, mas que estenda a lavoura do bem ao seu pensamento e ao seu coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nessa manhã, possa nos estimular a criarmos novos canteiros de trabalho, para que possamos realizar na plenitude do amor de Deus, nosso Pai, todo o trabalho que o corpo nos permite. Alimentar o corpo para ter uma alma mais serena, mais firme e, acima de tudo, mais amorosa. Que Deus nos abençoe, que o passe possa nos sustentar. Cada um faça as suas rogativas e as suas preces. E que a nossa água seja fluidificada com energias renovadas, para que todos nós possamos sentir o valor do bem em sua existência. Que a doce paz de Jesus não é doce de doce, meus amigos, de suavidade, de doçura, mas para isso também preciso cultivar dentro de mim a doçura e a mansuetude para sentirmos agasalhados pelo Mestre Jesus. Receba o nosso carinho, nossas vibrações, e que o Mestre querido Jesus nos fortaleça, e que Eurípides nos estimule cada dia mais ao exercício do bem e à prática da caridade. Que Senhor nos abençoe. O abraço do Grupo Espírita, do Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se em paz, que assim seja.